Olá, muito boa noite, 18 horas e 34 minutos desta quinta-feira, hoje 8, dia após o Grêmio ser campeão do Brasil, de dezembro de 2016, está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para onde mais, Fernando Marco? Para todo o universo, inclusive onde tiver conexão de internet, pode ser lá naquele planeta rebaixado, Plutão, que inclusive tem movimento agora, existe um movimento na astronomia internacional para o Plutão voltar a ser planeta reindexá-lo ao mapa do... E eu vim já... Foi o Inter que entrou no STJD para discutir. Eu sabia. E eu vim aqui anunciar um novo negócio, que você sabe que além da música, né, e além de algumas atividades que a gente tem, eu estou fazendo agora copos personalizados. Então eu posso fazer copo com o nome da pessoa ao módico preço de R$10. É um presente muito legal para se dar para uma pessoa querida agora no Natal. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Copo personalizado com o nome da pessoa. Aqui eu coloquei o nome do Rodrigo Stefano. Quem quiser comprar, depois entra em contato. Que homenagem bonita, Fernando Marco. Entra em contato com a produção, pode dá um foco aqui, o Rodrigo Stefano. O programa não começou ainda, tu já me avacalhou 2 vezes. Não, uma grande homenagem. É uma deferência. Eu prefiro derrubar o Pedro também. Ó, Pedro, quer te derrubar e me derrubar. Eu achei que o planeta vermelho era Marte, não? Pois é, né? Não é, definitivamente não é o Rio Grande do Sul e o Brasil, né? E esse é o planeta azul, o planeta água, o planeta Grêmio, Alberto Becker. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos outros demais membros da bancada. Hoje é um dia muito especial na vida de um gremista e é uma data definitivamente diferente na minha vida, porque normalmente compareço aos lugares não para fazer comentários esportivos, mas comentários jurídicos. Então, hoje, sem o disfarce de advogado, comentando outra paixão da minha vida, que é o Grêmio, né? Paixão clubística e vencedora, Alberto. Uma trajetória que, desde que nasci, foi sempre vencedora. Nós tínhamos passado um período aí, né? Período sabático, né? Um período mais difícil, né, na vida dos gremistas, mas na minha análise, o Grêmio está se reorganizando administrativamente e também esportivamente para projetar um crescimento em rampa aí para os próximos anos. O Grêmio com certeza vai estar presente com protagonismo nas próximas competições. Roberto, eu ontem, antes do resultado, disse, não serei oportunista, lançarei agora, porque o resultado, a gente como bons gremistas sabia que podia acontecer qualquer coisa ontem à noite. Felizmente aconteceu melhor, né? Mas eu acabei lançando, assim, no momento de consciência, o nome do Romildo Moza, presidente do Brasil. Acho de muito bom ouvir da tua parte, Rodrigo. Com certeza nós estaríamos em melhores mãos. Já teve uma proposta dessas quando o Inter foi campeão. Fernando Carvalho, o Paulo Daniel falou esse está sendo odiado agora. Tremendamente. Que foi indicado já anteriormente como presidente brasileiro. Agora, a gente quer parabenizar o Grêmio, né? E principalmente o fato de ter um técnico, que o Grêmio tem técnico, que é o Renato Portaluppi. Ao contrário do Inter, que se no início lá continuasse com o Tite ou com o Argel Fux, continuasse com um treinador e não houvesse essa troca-troca, talvez nós não estaríamos nessa situação, né, que a gente está hoje. Tão feliz, né? Enfim. Pelo menos para grande parte do Rio Grande. Dejair Krumena, muito boa noite. Muito boa noite, Rodrigo, aos colegas da mesa, aos telespectadores. Eu agora entendi por que o Rodrigo me convidou para vir hoje aqui. O meu dia é quarta-feira. Né? Porque eu sou colorado e ontem disse que daria Atlético. Na verdade, o Deja sabe porque ele está aqui, ele sabe que não é por causa disso. Estou brincando, claro. Mas eu preciso dizer que eu tenho que te pedir desculpas por tu te convidar num dia como hoje, né? Pois é, num dia como hoje. O nosso não é um programa esportivo. Não. Vem aí o não, esporte na TV, na sequência. E fiquei admirado com
o juridiquês do comentarista esportivo nosso aqui. Um comentarista esportivo com qualidade, né? É que o Grêmio, por muito tempo, teve que ir a tribunais também, como o co-irmão hoje está frequentando, né? Faz parte. E aí a né? gente teve Faz que parte. aprender esse negócio. Eu confesso, eu já disse isso em outros programas, eu sou colorado, mas não sou doente. Se tu perguntar a escalação do meu time hoje, eu talvez não saiba o nome do técnico, tá? Mas eu torci pelo Grêmio também. Tá? Eu sou daqueles colorados gaúchos. Sabe que eu também sou gremista, mas não sou doente, eu sou fanático. O doente, se eu torcesse pro Inter. Ou seja, mas esse negócio de não saber o nome do técnico esse ano no Inter não é um problema teu. É tá? que nem os ministros dos governos que vêm passando aí, né? Não, Não se desse sabe, governo né? a gente não sabe. Os secretários municipais, a maioria, não sei. Atualmente eu lembro que nós temos o Carlinhos da Cultura, o resto eu não sei quem é. Até porque não são daqui, né? Então, Odeixo, estou muito feliz, claro que sim. Nós não vamos ficar falando de futebol o programa inteiro, só mais ou menos uns 95% do tempo. Não, Mais ou brincadeira, menos, brincadeira. tá bom. Mas é porque é muito tempo, né, Deixo? É muito tempo. São 15 15 anos sem anos, um 15 título anos, de 15 relevância. anos, A flauta rola solta. Eu tenho 40 anos, eu já tinha saído do colégio, quando o Grêmio viveu os seus melhores dias, eu estava lá. E muitos adolescentes... Era fácil ser gremista. Gremistas não tiveram esse prazer, né, de comemorar um título, né? E ontem... E eu tenho amigos tivemos. hoje que são gremistas, por mais estranho que pareça, porque é muito patriarcal, né? E hereditário esse contato. Eu acho que o Alberto é gremista de mãe, pelo menos. Sim, inclusive Família ontem, de vô. quem me acompanhou no Tu jogo... não levou a mulher nem um amigo, tu levou a mãe. Levei a minha mãe. A gente que é uma das mulheres gremistas mais gremistas que eu tenho notícia. E a gente é muito por conta dessa hereditariedade. Agora, eu tenho muitos amigos que deixaram de ser porque era muito difícil. O bullying é uma coisa que existe desde que a gente estava na época do colégio. Né? Não é de agora que o Fantástico mostra as matérias lá, Globo Repórter, não sei o quê. O bullying sempre existiu de formas diferentes, mais grave, mais hard, enfim. Mas era muito difícil ser colorado lá nos anos 90. Porque viviam momentos como a gente viveu, o Grêmio viveu nos últimos anos. De um rebaixamento há 10 anos atrás, né? De uma ascensão e daí ter o azar de pegar um Riquelme pela frente, né? E de tomar 6-0 no placar qualificado numa final de Libertadores. Poderia ter saído do inferno para o céu absoluto. E não foi o que aconteceu. Então, demorou muito, se alongou por muitos anos essa glória que hoje a gente vive, muito alegres, claro. Mas, gente, vamos combinar daí o outro lado, né? E vamos falar um pouquinho disso agora. A gente está brincando, a gente está feliz, sem dúvida, mas a gente aprendeu muito com tudo isso nos últimos dias, né, Beto? Muito, muito. Do aspecto desportivo, né? É necessário a gente colocar a coisa, já que hoje eu me sinto, pela ausência da farda, dispensado de ser mais formal. A conquista do Grêmio, ela é indiscutível. O Grêmio foi campeão dentro de campo, com todos os méritos e eliminando adversários muito qualificados. Mas ela se potencializa pelo momento muito ruim também experimentado pelo seu tradicional adversário e, sobretudo, e aqui é a parte que eu estava preparando um pouco para o porque o Grêmio cansou nesses 15 anos de nos cornear. Vamos falar sério, né? O Grêmio, quando mais se esperava dele, quando tudo dependia só dele, acontecia alguma coisa, era um mistério, era algum trabalho, algum problema astral, sei lá o que era, enfim. Mas as coisas não se desenvolviam. E o Grêmio foi humilde. Acho que essa foi a maior virtude do Renato, conhecer as limitações e as não limitações do seu elenco e jogar dentro desses parâmetros. O acontecido com a Chapecoense, ele nos trouxe um pouco mais a vida real. Assim, né? É muito bacana uma flauta quando ela for saudável. Não vale definitivamente a pena brigar foi isso que tu por tinha causa provocado dessa antes. paixão clubística. Sim. Né? Isso foi um momento, inclusive, muito triste na vida de todos nós. Eu, particularmente, me abalei muito junto com a minha família e todos nos solidarizamos demais com esse episódio trágico que aconteceu. E isso ressalta todas as coisas que são nossas, assim, que nos fazem humanos, né?
de se apropriar da dor alheia, poder sentir ela, de imaginar como se fosse com a gente mesmo, como se fosse um parente da gente que tivesse sofrido. E ontem, na Arena, é evidente, é o jogo mais importante do ano depois desse episódio muito triste. Houve um momento que eu reputo dos mais lindos, Rodrigo, que eu já vi dentro de um estádio de futebol, que eu já testemunhei no mundo do futebol, que foi o momento inicial de homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense, sejam do clube, jogadores, sejam da imprensa e tripulação, enfim, as pessoas envolvidas nesse evento trágico. Então, o momento ontem foi de muito respeito e foi muito legal também para mostrar para a gente que o futebol pode ser mais, que o futebol pode ser uma coisa para unir as pessoas e não para dividir. A gente que aqui tem uma cultura, né, assim, de brincadeira, de flauta, e que em muitos momentos ela desborda do esporte, da brincadeira, da diversão, e passa para o ódio, passa para outras condutas, enfim, que não são legais, né? Então, essa lição desse ponto de vista também eu achei muito importante. E outra coisa que eu extraio disso é que a gente tem que valorizar realmente muito a vida, porque ela é uma coisa muito efêmera, a gente nunca sabe qual momento que esse sopro se apaga, vai se extinguir. Então, os caras estavam vivendo lá um grande momento, uma conquista, e eu pensei muito nisso. Falamos, tu me ligou, Rodrigo, eu também liguei para outros amigos nossos. Como é bom poder pegar o telefone e ligar para um amigo da gente, né? E a gente, às vezes, na correria do dia a dia, do cotidiano, a gente simplesmente não faz isso porque não faz, sem nenhuma desculpa, porque a gente deixa para outra hora, porque a gente está focado em resolver os problemas do dia a dia e, às vezes, não liga para dizer... Invariavelmente não existem, diga-se de passagem. Enfim, fica tudo muito pequeno. O que é problema perto disso, né? O que essas pessoas estão vivendo hoje. Verdade. Deixa, olhou o jogo? Todinho Te me emocionou? emocionei. Aquela cena de um jogador de cada time, um jornalista abraçados, né? E as 55 mil pessoas do estádio rigorosamente em silêncio. Pela primeira vez, eu me lembro, nos meus 63 anos de idade, de um minuto de silêncio ser realmente cumprido, né? Porque normalmente cumpre os jogadores e a torcida fica gritando. Não, a Arena, pelo menos pela televisão, calou, né? E foi muito emocionante. E o jogo também foi um jogo bonito. Eu não entendo de futebol, mas eu gostei muito do jogo. O que foi aquele gol? O gol do... Foi aquele gol? Olha, eu honestamente, Atlético, como né? eu estava no estádio, né? E quando deu o gol do Miller Bolanhos ali, eu extravasei, né? Enfim, tava com minha mãe ali, ficou um momento na lógica ali do jogo em que todo mundo, né, tava assim fora da casinha, né, comemorando o gol. Então daí aconteceu, eu não percebi muito bem também, essa parte eu não consegui ver muito bem, não vi reprise inteira do jogo, não deu tempo ainda. Pois o jargão, Humberto. Mas eles estavam... O gol que o Pelé não fez. Do ponto de vista da distância, mas as circunstâncias do gol me parecem que destoavam da normalidade. Eu tive a impressão no campo, isso posso estar enganado, que teve até uma certa deslealdade no lance. Por quê? Porque o jogo estava parado. E por causa que a torcida, né, embora sabidamente seja uma coisa proibida, estava acendendo os sinalizadores no campo. Então os jogadores tinham ido até a torcida e pedido, vários jogadores do Grêmio, Jeromel, o Maicon, o Marcelo Oliveira, o próprio Marcelo Groi, e pedido para a torcida para que apagassem os sinalizadores. Eles até avisavam no sistema de comunicação do estádio, para que isso, e daí estava uma fumaceira, enfim, e eles voltaram ao meio de campo para conversar com o juiz, e o juiz mandou prosseguir o lance. E, pelo menos foi a minha impressão, talvez tenha passado muito rápido e tenha me escapado. Eu acho que não foi nesse momento, eu não tenho certeza, agora me deixou confuso, mas eu tenho para mim que o Marcelo foi até a intermediária para bater uma falta. Ele como último na hora eu não estava nem... E a bola foi prontamente recuperada e a pessoa aproveitou muito bem a oportunidade. E foi uma pintura, né? Foi um grande lance, né? Nossa. Hoje eu vi hoje circulou pelo WhatsApp, enfim, né? E eu repassei para os meus amigos todos, enfim.
foi o gol inútil mais bonito dos últimos tempos. Talvez Os de caras todos estavam- os tempos. Os caras estavam dizendo assim, Talvez né? de Hoje, todos os hoje eu tempos. acordei como o gol do Casares, né? Lindo e inútil. Foi feriado para ti, então, hoje, doutor? Hoje é feriado porque é o dia da justiça, né? Para nós que trabalhamos na comunidade jurídica, é um dia de feriado. Embora meu sócio esteja, né, no Tribunal de Ética e Tribunal de Disciplina, Ética o em Davi Porto é Alegre, membro, né? julgador, né? Sim. Tem sessão normal para ele, né? Trabalhar Mas no normalmente. escritório a gente fez uma pausa. Tá bem, tá bem. E o Fernando, chegou ali a parte do jogo? Casualmente nessa hora do jogo eu era o único hamburguense que estava caminhando aqui na pista aqui do metrô aqui, sozinho mesmo, né? Todo mundo assistindo o jogo. Pedindo para ser assaltado. Pois é, Não fico tinha, perguntando. não Eu ia tinha dizer que ninguém era um ali. gesto de autopreservação de um colorado. Né? Até os miliantes estavam assistindo o jogo, então não. Alguns até lá na arena mesmo. Mas é porque é muito, eu não sei qual é o percentual de torcedores gremistas aqui no Novo Hamburgo. A gente tem uma Acho que é uns parcela 90%. muito grande de pessoas que adoram o nosso Novo Hamburgo ou que têm alguma familiaridade. Alguns se dizem torcedores exclusivos do Novo Hamburgo, né? O que é normal, inclusive. Agora, a parcela de pessoas ligadas ao Grêmio é gigante, né? Tu tem alguma ideia do que seja essa proporção deles? Não faço a menor ideia. Mas eu arrisco. Aqui uns 2 por 1. Mas tem muito colorado também. Tem muito colorado também. Mas tu acha Segundo que tem mais Só que, colorado? só que na mesa, por exemplo, tem 2. Não, mas verdade. essa mesa é uma mesa E um na técnica. Então nós estamos eclética. empatados. Não, Mas são 2 na segundo- técnica, o segundo Vanderlei. fontes- Então nós somos o Vanderlei, não. O Vanderlei é porque ele é daquela Segundo- família, né? Vanderlei, né? É verdade. Segundo fontes oficiais do Data Staffing, Data no Staffing. Rio Grande do Sul, 65% Não, são não, gremistas esse número não é e meu. 35% não sabem o que estão perdendo. Mas já sabe que estão perdendo agora. Agora já sabem que estão É muito perdendo. natural a gente repercutir de uma forma, evidentemente. Tem essa estatística em relação ao Fernando Marcos. 65% das mulheres já namoraram e aprovaram. As outras 65% não experimentaram ainda, entendeu? Ainda. Então, das solteiras, né? Porque Ainda. eu, com mulher casada, eu não me O número não envolvo. está inflacionado, Fernando Marcos. O Mauro Olha. Blankenheim tem razão, né? Ontem. Pois é, o Mauro, eu acho que o Fernando Marcos é a pessoa mais citada nesse programa ainda. Por quê, tia? Porque quando Eu tu acho que ele está em campanha para prefeito em 2020. Ah, não, isso Não, sim. e tá na boca do povo, né? Tá na boca do povo. Com a predominância do eleitorado feminino, é óbvio, né? Até porque as minhas propostas têm uma penetração muito grande no eleitorado Fernando feminino. Marcos, sem trocadilhos. Não, a Trocadilhos quem questão faz do, aqui do combate é à Mauro misoginia, a questão da violência à mulher, né? Todas essas pautas e todas essas bandeiras vão ser deflagradas aí no meu governo a partir de 2021, né? Em que eu vou ter pelo menos metade do secretariado sendo feminino, sendo mulheres, né? No mínimo. Quero ter uma vice-prefeita, então já está tudo traçado, sabe? Isso já é um caminho que já está... Tudo traçado já no tá- teu conceito. Esse caminho Traçado também esse não pode caminho falar que desse levará horário, Novo Fernando Hamburgo Marcos. ao crescimento novamente e a um patamar nunca dantes atingido, ele já está todo pavimentado Marco. e o nome para 2020 Isso tu já está é Fernando menosprezando a prefeita eleita, que não assumiu Imagina. ainda, que vai concorrer à reeleição. Imagina. É, Não tem pra certamente ela, é um forte Fernando Marco, candidato. né? É? Não tem pra... O Fernando Marco, Aí- a palavra traçado o senhor também não pode falar. Aí, Da sua boca essa palavra é maldita. Meu amigo Beto, como procurador-geral do município, Rodrigo Steffen, chefe de Não, não gabinete, aceito. Não e aceito. Dejair Krumina, secretário da Educação e não da Cultura. Muito embora a comunidade cultural esteja lá clamando com faixas Dejair Krumina. Não, mas eu quero botar o Dejair na educação, porque na época que ele trabalhou na cultura, a cultura estava vinculada à educação. É ou não é verdade? É isso aí. Sim, ela era vinculada, era Secretaria de Educação e Cultura. É isso aí. Diretoria. Só vou fazer mais uma referência. Eu juro, o Pedro está aqui que não aguenta mais ouvir falar de futebol hoje. O Pedro, como colorado triste que está, mas e que gosta de tocar uma flauta, e por isso só ele está levando flauta hoje. Tá, Isso que ainda veio o Pablo. Tem Pablo hoje ao vivo? Não, o Pablo cancelou a presença ao vivo dele hoje. É. Parece que está no feriado em comemorativo ao Campeonato do Grego. Mas ele deixou lembranças para o Pedro. Deixou lembranças pro Pedro. Como é que foi esse toquezinho aí que o Luan deu para o Sacha? Aí? Uma Olha, provocação boba do Sacha, né? Não é, já não Foi, era o um Luan momento respondeu. bom, né? Já não era um momento Respondeu na mesma medida, enfim, de uma maneira provocativa. Eu, honestamente, como gremista, achei engraçado. Acho que se fosse colorado não ia gostar muito. Mas esse já é o limite que traspassa, né? Acho que sim, acho que Ele a foi usar uma palavra própria de baixo calão É. para dizer onde é que o outro deveria ao se vivo encontrar, ali, né, em cadeia nacional, É, pelo esporte elegante. interativo.
Não foi exatamente assim uma coisa republicana, mas eu também entendo que certos, vamos dizer assim, exageros linguísticos pertencem ao futebol. É difícil você imaginar também um técnico de futebol conversando numa final com os seus comandados, né, e dizendo, por gentileza, acelere o contato com o adversário, né? Acho que não é bem assim. E daí acho que naquele momento ali de euforia a gente tem que conceder alguma licença poética aos jogadores que querem mesmo extravasar e comemorar. Ouviram também muito desaforo, muita flautinha, né? Luan, Agora não eu foi não uma entendo coisa, uma agressão pessoal. Como é que o Luan, esse grande jogador de futebol, é tão criticado pela torcida do Grêmio? Alguma coisa deve ser pelo temperamento dele. O Grêmio tem uma característica de aguerrimento, enfim, que às vezes ele parece não tá ali. É uma identidade que o Grêmio assumiu no curso dos anos, e o Luan ele tem essa característica de às vezes parecer que está um pouco desligado, parecer que não está com muita vontade, um pouco sonolento, e a par das questões técnicas que, na minha opinião, a respeito do Luan são indiscutíveis, essa questão de temperamento, enfim, de comportamento, elas às vezes acabam atraindo um pouco das críticas do pessoal que gosta de futebol, especialmente dos gremistas. Tem limite para flauta, né, André? Tem limite, mas antes de encerrar o assunto Grêmio, estamos esquecendo de uma das atrações também da noite hoje, que foi a filha do Renato, né? Pois então, que eu vou deixar para te comentar. Que então. tem sido. Não, vou passar essa bola pro Fernando, Marques, que é da ala dele. O que tu acha, Fernando? Acho que temos que pelo menos citar o nome da menina. Eu né? acho que o Renato é o sogro que todo mundo gostaria de ter, sabe? E ela tem carisma, ela tem charme. Quem menos joga e bate um bolão aí, Fernando. Sabe que eu ouvi no rádio hoje uma muito engraçada que os caras entraram assim com participação e interação dos ouvintes, né? E um boneco entrou lá e disse assim: o Renato já é campeão do mundo agora como jogador, campeão não sei o que como jogador, campeão como técnico. Só falta um neto para esse cara. Qualquer coisa eu tô aí. Mas vocês viram ela ao vivo do meio do campo, desde? Não vi. Eu acho que ela foi muito fraquinha na resposta dela, assim. Isso eu não vi. Primeiro que eu acho que o Renato, é mais um que estava ali exasperando da sua autoridade, trazendo a filha para dentro de campo, ele já tinha tomado um puxão de orelha, já tinha posto muita coisa em jogo aí. E ontem ele foi de novo, né, provocando, porque ele é provocador. E eu sinceramente, com a autoridade que ele tem, eu gostaria de preservar essa autoridade. Acho que ele não devia ter levado para campo. Pode ser, mas enfim, eu acho que o futebol anda em alguns aspectos todo, né? Um pouco chato, né? Um pouco um excesso do que é o fair play. Mas se todo mundo quiser do jogo limpo campo, passar para um negocinho de querer medir cada coisinha, cada palavrãozinho, eu acho que é uma coisa excessiva para o mundo do futebol. Uma coisa que eu achei bacana também da grande noite de ontem foi que o Grêmio tem um atleta, o zagueiro Gabriel, que passou por várias cirurgias no departamento médico do Grêmio. Eu não sei exatamente quantas e quais foram os problemas que tiveram ali, mas ele teve graves problemas. Estava 3, 4 anos aí sem jogar futebol. E o Renato relacionou ele para a concentração e ele estava junto lá na hora de erguer a taça, junto com o grupo. Você viu ele sendo muito festejado. Foi uma coisa muito legal. Te confesso que eu não reconheci ele. Agora tu falando, me caiu. Eu acompanho bastante a vida do Grêmio, enfim e tal, e eu achava já estranho isso. E eu via sendo cobrado em alguns momentos aí na imprensa, na crônica esportiva, que o Grêmio se responsabilizasse por esse atleta, porque ele se lesionou a serviço do Grêmio. E quem operou ele várias vezes, daí estavam discutindo se havia ou não sido feito corretamente isso, não sei exatamente o termo médico para isso, mas foram 4 ou 5 cirurgias, então não, então tinha esse ingrediente a mais. Né? Beleza, eu acho que chega de Grêmio, é isso? A gente pode voltar depois, né? O Miller Bolanhos foi uma estrela da noite, né? Chamado pelo Renato para dar uma 5 minutos depois de entrar, faz o gol, né? Foi lá e faz o gol, né? Ele fez um grande oportunismo o primeiro de gol, atacante. Fez o primeiro gol da trajetória do Grêmio contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, e fez o último, né? Ele começou e encerrou. Muito bem. Dizem que vai ser o grande ano dele próximo, né? É o que todo mundo espera, que é um jogador. Libertadores, esse ano teve muitos problemas físicos, né, por causa da lesão grave que teve. Depois foi
a Copa América. Agora, enfim. o Fernando Marco está realmente naquela vibe de chega de 2016. Eu tô. Tem uma música do Belchior que eu acho que seria a música que eu vou cantar no dia 1º de janeiro. Uma música antiga do Belchior que diz o seguinte: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E no dia 1º de janeiro de 2017 eu vou cantar essa música. Porque 2016 foi um ano triste, um ano que a gente, eu acho que todo mundo está rezando para que termine logo, né? Porque a história de ano também. Todo mundo não. Os A anos gente são está curtindo aqui. Não. Aí, claro, tem as notícias boas. E aí, mas é importante a gente falar isso a sério. Não, Rodrigo, não. A vitória do Grêmio. Não, aí... e tem muita gente que está casando ainda agora, ali na frente. Tem Não, gente que vai passar Natal e rever familiares não, faz tempo que mas não vê. eu não estou falando... Muita coisa para acontecer até o dia 31. Eu não estou falando do aspecto pessoal, tu entende? Eu passei um ano de 2016 convivendo com o Nando e com a Nanda. Tem um monte de gente feliz com a da minha vida família, com a queda da Dilma, né? por Oi? exemplo. Tem muita gente feliz da vida Não, com a queda da Dilma inclusive e com o fim do PT. Uma faixa que eu vi aqui no Novo Hamburgo dizendo o seguinte: se o PT apoia, se o PT é contra a PEC 55 é porque não é coisa boa. Pois então. Sabe? Então aí... E aí o problema é o seguinte: a minha inteligência ela está acima da média, o meu QI é altíssimo. Eu li mais livros do que a maioria das pessoas. Sabe? Eu sou muito inteligente. Estava escutando muito o Renato. Eu quero que o senhor desenvolva essa tese, Fernando E o problema Marco, de eu por favor. ser muito inteligente é que quem é mais inteligente sofre mais. Porque aquele cara que está alienado do que está acontecendo agora nesse momento, ele está feliz, para ele tanto faz, não faz diferença nenhuma. Se PEC 55, se Temer vai ser, se Fernando Henrique vem como candidato a presidente, vai ser eleito por um colégio eleitoral montado para esse fim, ad hoc, né? Não tem problema nenhum. Cai Temer e vem a essa 2017? Eu sofro com a possibilidade de aposentadoria integral com 49 anos de contribuição. Eu sofro, e eu já não sofro tanto mais porque eu estou com 50. Quem vai sofrer vai ser o Nando e a Nanda, vai ser os filhos de vocês, vai ser os filhos da maioria. Eu sofro porque a gente tem uma mídia amordaçada, a gente tem um Supremo Tribunal Federal acovardado, a gente tem um Congresso totalmente amarrado por interesses que não são os interesses da Supremo maioria. acovardado e comprometido. O Supremo totalmente. Até porque nessa história do Renan, mas então vamos fazer uma gambiarra aqui, é a típica história da República das Bananas. A gente deixa ele como presidente do Senado, mas ele não pode, numa eventual vacância, ele não pode assumir a presidência do Brasil. Eu pergunto para o senhor, doutor. Ele recebeu o troco agora constitucional da maracutaia com a Dilma. Como é que conseguiram fazer essa amarração? Qual é porque eu não li o relatório, eu não li como é que eles conseguem fazer isso? Aí tu aprende uma série de regras numa faculdade de Direito, que tu passa anos ali, daí tu vê, não, isso aqui não pode, em hipótese alguma. Muito difícil, né? Fazer muito isso? difícil. Né? Como é que um promotor, como é que um juiz consegue dizer assim, eu vou condenar, tá, mas qual é as provas, doutor? Não, mas eu não vou condenar com prova. A minha convicção, eu acho que ele é culpado. É isso que o senhor Sérgio Moro está fazendo com o Brasil. É isso que o Dalton lá, o procurador lá de São Paulo está fazendo isso quando ele faz um PowerPoint que um estudante de escola do ensino fundamental faz muito melhor, e aí ali uma série de ilações e de suposições e de fantasias, e sem prova. Então vão me condenar sem prova, e abre jurisprudência, doutor, me desculpa, com a devida vênia, me abre uma jurisprudência que eu posso defender, eu posso atacar quem eu quiser, tu entende? Ou não. Sei. Esse é um tema bastante delicado. Eu estou brincando com a história de inteligente, eu não sou inteligente, eu sou muito burro, entendeu? Não é nada Eu estou louco disso. para ir para o intervalo para comentar isso contigo, mas eu não comentaria no ar. Não comentaria no ar isso. Esse tema é bastante delicado e eu como advogado, vejo com reservas a gente se manifestar sobre alguns detalhes de processos. Isso é coisa séria, sabe? E eu respeito muito esse negócio do que eu faço. Da minha carreira, da minha formação, daquilo que eu me dediquei a minha vida inteira, porque a gente não está completamente apropriado das provas dos autos, né?
mas daquilo que a gente fica sabendo pela imprensa, pelas manifestações públicas, né? É uma coisa muito temerária. Esse episódio dos PowerPoints ele é bem delicado porque associaram ali algumas pessoas uma série de escândalos de corrupção, de casos de corrupção, de coisas graves, criminosas, pelas quais eles mesmos não estão acusando as pessoas que estão dizendo que estão a eles vinculadas. Então, alguma coisa está errada aí. E esse episódio de ontem do STF, o STF, ele tem, isso é um fato da vida, ele tem a prerrogativa de errar por último. Ele erra por último. E ontem o que aconteceu, né, não querendo desprezar a meridiana inteligência das pessoas, mas ficou bastante evidente a que se deveu uma inusitada e sem, vamos dizer assim, previsão legal, liminar de afastamento de um chefe de poder, que foi o que aconteceu no STF. Né? E no outro dia, o que tramitava no Congresso, no Senado, foi retirado de urgência, que era uma pauta muito, muito, muito discutível a respeito da responsabilização do Ministério Público e do Judiciário, enfim, pelo manejo de ações de natureza punitiva, ação civil pública, ação penal, o que é uma coisa que talvez, em alguma medida, já esteja regulamentada, em outra medida, talvez precisasse ser levada realmente mais a sério, mas a forma como se foi precipitado, como se oportunizou esse debate, onde foram levadas algumas demandas de parcelas representativas da sociedade, e a resposta que a Câmara, aí vamos dizer as duas casas, deram, tentando responsabilizar quem maneja as ações e quem julga e não quem pratica os atos tidos como criminosos, ficou muito estranho. E isso começou a querer tocar no Poder Judiciário e tocar no Ministério Público. E nisso surge uma decisão afastando o chefe do Senado, que é uma figura, né, que, vamos lá, né, ninguém tem, acho que, coragem de publicamente defender sob nenhum título. E no outro dia o STF se reúne, vota e... Não, fica aí. Mas aquela urgência lá naquele negócio que visava algo contra os nossos interesses, aquilo ali também sai de pauta. E ficou muito, muito, muito evidente. Vamos dizer assim, estranho, né? Ficou engraçado, né? Coincidências que só Brasília resolve. Vanderlei, vamos para a nossa foto? Deixa estava aí ontem, não vale. Conhece aí, Fernando Marco? Claro que sim. Essa aí é a antiga sede do Grêmio Atiradores aqui na Marcílio Dias, com certeza. Claro que não, Fernando. Claro que sim, cara, mas dá para ver ali. Tia. Claro que não, Fernando. É a primeira sede do STJD em Novo Hamburgo? Não? Eu me recordo. Não, nós não íamos, mas falando em atiradores, Fernando Marco, eu acho um desperdício aquilo fechado, né? É uma judiaria. Nossa, prédio lindíssimo. Se o cara ganha uma mega cena acumulada, Ô, Fernando, que dia tu faz show loucura, lá, né? Fernando? Oi? Que dia tu faz show lá? Aquilo ali é a Fundação Chefe, eu não acredito. É a Fundação Chefe Mas não antes pode do ser. rebaixamento da rua. Antes do rebaixamento. o rebaixamento. Dia 17 de dezembro, Faltam sem ser nesse 3 sábado dias. agora no outro. Dia 17 de dezembro, às 20 horas e 30 minutos, show Fernando Marco, Boemia Jazz. Show imperdível. Com certeza. Maravilha. Vamos correr para buscar O logo Lelo esse te ingresso. criticou hoje no Facebook. Não, o Lelo, na eu realidade, não entendi. Volta para nós, Vanderlei. Foi Agora um a gente vai ter que ensaio, contar essa foi história. um Vamos contar essa ensaio na história sala da volta. minha casa. Vamos Não, contar mas- essa história na volta. Só um Tá, pouquinho, vamos Fernando Marco. Vamos para a foto de hoje. Boa demais essa foto. Tá muito fácil. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.